Paz do Senhor, irmão. Estamos aqui com mais um vídeo da série A Verdade em 7 Minutos. Dessa vez, vamos fazer a parte 2 sobre a pergunta se um adepto, um membro da seita adventista pode ser salvo. Bem, querido Deus e eterno Pai, estamos gratos a Ti mais uma vez por tudo, Senhor. Estende Tuas mãos de graça, de misericórdia. Nos ajuda, ó Deus, porque Tu és soberano. A Tua misericórdia, ó Deus, é que nos mantém vivos, Senhor, e nos mantém alegres, sabendo que sempre a Tua graça estará sobre a nossa vida. Te agradecemos por tudo em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, o vídeo 1, parte 1, nós falamos sobre a ideia de ter um corregente na salvação. É alguém que tem os ensinamentos que estavam ocultos de certa forma. Lembra até do... Falei que a ênfase foi a história da igreja, eu lembro até dos gnósticos. Alguém que achava que tinha ensinamento oculto e que de repente só eles sabem. E sujo. A ideia é essa, de que estava oculto e de repente um insight e alguém descobriu lá que os ensinos da igreja reformada estavam errados e que tinha que mudar. Mas o pior não é isso. O pior é que não é só mudar, mas mudar e seguir de tal modo como as escrituras. E a pergunta foi o que é que acontece com essas pessoas. Deixa eu ler um texto aqui, bíblico, para nós entendermos o que eu vou falar aqui, na parte 2. É Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Bem, bom, eu falei sobre a história da igreja e falei sobre um período em que a igreja se sentiu detentora da mediação entre o povo e Cristo. Então, Cristo era o mediador entre Deus e os homens e tinha as mediações terrenas. E, infelizmente, essas coisas, elas passam o tempo, elas sempre estão ressuscitando, né? E esses ensinamentos, eles vão ser sempre renovados, sempre tentados novamente, né? A ideia de cativar o ser humano através de ensinamentos humanos, mesmo que tenha como pano de fundo as escrituras, a ideia central é que alguém tem o mesmo percentual, se não o mesmo, mas muito próximo, de importância que Cristo tem na vida do ser humano, no que diz respeito entre ele, a relação entre ele e Deus. E nós falamos aqui que não pode, em hipótese alguma. Mesmo que o pano de fundo seja as escrituras, o que nós temos que entender é que o ser humano, o homem em si, é um ser limitado. Deus não permitiu em canto nenhum da nova aliança que alguém usurpasse essa posição. A verdade não pertence ao homem, a verdade pertence a Deus, que por misericórdia ele inspira os seus apóstolos e escritores canônicos para deixá-las escritas para nós a sua Santa Escritura. E algumas pessoas acham que tem essa autonomia, eu digo autonomia, né? De dizer que tem a verdade. A verdade é detentora, essas pessoas são detentoras da verdade. E quando eu falo verdade, eu falo em verdade bíblica. As igrejas históricas nunca falaram isso. Que Calvino ou que Armínio. Você não vê igreja histórica, e se há é um erro, defendendo piamente, por exemplo, todos os escritos de Calvino. Ou uma igreja histórica arminiana defendendo todos os pontos e todos os escritos de Armínio. Não existe isso. O que existe sim é uma igreja adventista do sétimo dia que defende todos, absolutamente todos os escritos da sua profetisa. Sim, vamos voltar ao assunto, para não sair. Pode uma pessoa que está lá dentro ser salva?
dentre tudo que eu falei, observamos que essas pessoas estão correndo um risco extraordinariamente alto, elevadíssimo de se perderem. Se perder. Mas lembra do texto que eu li aqui no instante? A mão de Deus vai aonde nós não podemos alcançar. Tinha muitos que se dobraram aos ensinos de Baal, mas Deus disse que tinha 7.000 que não se dobraram. O cenário, muitas das vezes, força as pessoas a não sair do ambiente. E muitas vezes a pressão psicológica, social, força a pessoa a não tomar a decisão correta de fugir daquele ambiente. Mas ela que está lá dentro, ela já não crê mais naquelas coisas. E eu acredito que há pessoas assim dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que por causa de família, por causa de amigos, por causa de parentes, elas acabam ficando mais tempo lá dentro. Às vezes não dá tempo até de sair, não dá tempo de sair, mas que no coração dela, ela não crê mais nessas baboseiras aí de que os ensinos de Ellen G. White tem inspirado contra as escrituras, que se você não segue ela, você não encontra salvação. Então, em suma, resumindo, acredito sim, não que o movimento detenha o que nós chamamos da palavra de salvação, a verdade, que são as escrituras, porque eles não é a pura escritura, não é só a escritura, é a escritura mais a profetiza. Mas que sim, que existem pessoas lá dentro que não seguem mais esse tipo de ensino, o coração dela já está trancado para essas coisas e a mão de Deus vai alcançá-la mesmo lá dentro. Amém? Porque Deus é gracioso. E, mais uma vez, agradeço por tudo ao nosso Deus. Amém.